finalmente chegou um recurso muito esperado pela comunidade ali do Zano e também por mim, que é o recurso de triggers de banco de dados, ou seja, gatilhos de banco de dados, e esse recurso possibilita a gente melhorar a nossa lógica, a performance do banco de dados. Por quê? Porque tem algumas situações que eu não preciso ficar fazendo consultas no banco de dados, ou seja, só quando o dado for alterado, ou seja, quando eu inserir um novo registro ou alterar um registro, ele vai disparar esses gatilhos. Mas eu vou mostrar tudo na prática para você entender. E também esse recurso, ele prepara usando aí para o próximo recurso que até está um pouco atrasado, que é a questão do real time. Ou seja, quando acontece uma movimentação no banco de dados, ou seja, uma inserção, uma deleção, eu consiga atualizar ali no meu front-end. E esse recurso também a comunidade pede muito, então precisava das triggers, e agora o próximo passo é a gente ter o real time de forma sincronizada ali o front-end com o Zano. Então vai ser um outro recurso que realmente vai mudar o jogo ali da construção de aplicativos dentro do Zano, porque a gente vai conseguir ter o real time. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever e deixar o seu like. E diz para mim aqui nos comentários se você já utiliza o Zano e qual tem sido a tua experiência, porque realmente é importante para mim trazer mais conteúdos, né? O que você gostaria de ver aqui sobre Zano no nosso canal, para eu conseguir ser mais assertivo aí e atender a tua demanda. E antes de falar dos gatilhos aí de banco de dados, né, que é o recurso principal desse vídeo, eu quero falar da última atualização do Zano, né, que trouxe as triggers de banco de dados, mas também trouxe outros recursos bem interessantes que eu vou mostrar aqui para você, tá? Então, compartilhando a minha tela, um dos recursos que foi liberado também com essa última atualização é a possibilidade de você fazer backup, né? O Zano já faz o backup, mas se você precisasse restaurar, você tinha que entrar em contato com o suporte e tudo mais. Agora, você consegue fazer isso automaticamente, ou seja, você mesmo consegue operar tanto um backup manual ou uma restauração, tá? Então, acessando aqui, ó, na tua instância, quando você clica nessas configurações, aparece um monte de opções. E uma que aparece aqui, ó, banco de dados, backup do database. E aqui a gente tem 4 opções. Basicamente, a gente consegue fazer um backup manual, né? E eu posso marcar se inclui o storage, tá? Eu consigo restaurar, então ele vai listar aqui todos os backups que tem, ó. E aí o Zano tá fazendo um backup ali diário, né? O Zano já faz. Então o Zano já faz automaticamente. E aqui eu tenho histórico de backup e restaurações, tá? Então, basicamente é isso. E aqui a gente tem, eu posso setar, né, um horário de preferência ali para ele fazer o backup. E aqui, ó, nas filters premium, eu consigo colocar, inclusive, a frequência, né? Por padrão, o Zano faz o backup uma vez por dia, tá? O próximo recurso é também a melhoria no histórico. O que é esse histórico? Então, sempre que a gente faz uma consulta no endpoint, uma função, a gente tem o histórico para a gente conseguir debugar, ver o que aconteceu no endpoint, tá? Então, se eu tenho um endpoint no Zano, ele salva o histórico para mim conseguir debugar. E isso ocupa espaço na tua instância, dependendo se tem muitas requisições, muitas solicitações. Cada solicitação vai ter o seu log e isso vai ocupar espaço. Até então não era possível você gerenciar isso. E o Zano também implementou isso daí. Inclusive, né, eu tive recentemente uma instância que encheu o espaço, né, ficou com o disco cheio. E aí tive que aumentar a instância, mas quando o disco fica cheio dá problema e você tem que fazer um processo. Agora, você consegue configurar esse recurso também aqui, ó. Então, quando a gente vem nos dados de workspace aqui, ó, eu consigo selecionar aqui, ó, o que eu quero que fique habilitado o histórico, ó, de funções, habilitado ou não. E se eu habilito, eu posso dizer qual que é o limite, 100, 1000, 10 mil, ou quero que fique salvo todos, tá? Então, recomendo aí você deixar, principalmente quando você está construindo. Depois, se não está dando problema, você pode até desabilitar essa opção. Para o quê? Para não ficar ocupando espaço desnecessário, porque o Zano traz ali o disco, né, que 10 GB por padrão, agora, se eu não me engano, 5 ou 10 GB, e aí você pode comprar 5 GB por $10. Então,
para você evitar, né, ter espaço desnecessário ocupado, você pode fazer dessa forma aqui, tá? Uma outra atualização é a questão da melhoria de interface, que eles melhoraram ali a questão do banco de dados. Agora você pode aqui, ó, alterar. Você tem essa função aqui de manusear aqui. E se eu venho aqui em arquivos, eu posso, ó, editar clicando aqui de uma maneira mais fácil a edição. Antes eu tinha que adicionar na linha, editar na linha e ficaria... era um pouco pior a experiência. Agora fica mais fácil a gente saber que só está editando, né, ou inserindo um novo dado. Então, se eu quero inserir um novo dado, da mesma forma. Clico aqui, ele vai abrir e eu vou digitar os dados daquele registro que eu estou inserindo ou estou editando. Um outro recurso é a possibilidade de a gente colocar num campo texto o tipo de formatação. E aí ele traz aqui, ó, texto simples, esse nome que eu nunca sei falar, HTML, XML e Markdown. Então aqui se eu estou num banco de dados aqui, ó, e crio um campo tipo texto, vou colocar aqui, ó, HTML, agora eu posso setar esse parâmetro e aí ele vai formatar o dado conforme você necessita. Então isso aqui é bem interessante, por quê? Porque ele já vai ser padronizado. Então, por exemplo, lá no front-end, no web, você tem um Rick Test, onde ele marca ali o HTML e o Markdown, você já pode salvar, né? Na verdade, você já poderia salvar. Agora, ele vai formatar já o dado desse jeito. E a partir do momento que eu estou setado desse jeito aqui, ó, a edição, ele já abre tipo HTML aqui, ó. Então, eu consigo editar como se fosse o código ali do VS Code que já funciona para a criação de funções lambdas. A gente consegue agora copiar o esquema de JSON, preenchimento automático melhorou. Então, basicamente, essas são as atualizações. Agora a gente vai para o ponto principal desse vídeo, que são as triggers do banco de dados, né? Então, o que são as triggers? As triggers, né, o banco de dados é o quê? Eu inserir, deletar e editar registros no meu banco de dados. Ou seja, esse tipo de operação que eu vou fazer. E os gatilhos, eu posso acionar um gatilho que vai desencadear uma lógica, ou seja, eu posso fazer várias coisas. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando isso acontecer, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó, nas triggers. E eu posso criar aqui, ó, trigger de banco de dados. Então, eu tenho o nome, ó, teste, uma descrição, se ela está ativa ou não. Os data source, live ou teste, por exemplo, se eu tenho 2 ambientes, né, dependendo do plano que você está, isso daqui não tem no plano gratuito, você seleciona aonde que essa trigger vai executar. Eu seleciono e qual tipo de gatilho que você quer inserir. Você pode marcar todos, por exemplo, quando insere um registro, quando atualiza, quando deleta e quando a tabela é limpa, ou seja, quando você zera a tabela, tá? Então você pode fazer esse tipo de ação, então você tem que marcar um e você pode inclusive customizar. O que é esse custom filter aqui? É a possibilidade de você falar, além da inserção, eu só quero que acione esse gatilho quando, por exemplo, o novo dado sei lá, o nome alterado seja igual a XYZ. Na prática, o que vai acontecer? Eu posso inserir qualquer dado. Esse gatilho só vai ser disparado se além de for uma inserção, né, um novo registro, ele também, o campo nome alterado, né, seja igual a XYZ. Então, isso é muito poderoso. Por quê? Porque algumas coisas que você tinha que fazer, ficar consultando uma tarefa de background, agora você pode utilizar os gatilhos e isso torna a tua aplicação mais performática. Por quê? Se eu tenho a cada tempo que ir lá consultar meu banco de dados para ver se mudou algum dado ou não, aqui ele só vai executar quando realmente o dado mudar, quando eu preciso validar essa informação, quando eu preciso criar essa lógica. Então, por isso que esse recurso era muito esperado e realmente ele traz superpoderes aí, novas formas de você construir a tua lógica de uma forma mais organizada e mais assertiva ali, mais performática, tá? Então, ó, eu criei aqui o gatilho. E aí, o que acontece? Então, é como se ele fosse uma função. Então, aqui, ó, trigger workflow. E aí, sempre ele vai ter esses 4 campos aqui. Um JSON com os novos dados, ou seja, todos os campos da tabela,
como que eles estão e como que eles eram antes. Então, você vai conseguir ver isso daí. O tipo de ação, se foi uma inserção, uma atualização, uma deleção, e o data source que a gente marcou ali. A partir daqui, tá? Eu não consigo adicionar input, não consigo mexer em nada. Eu vou conseguir criar a minha lógica, como criar uma função, como criar um endpoint, como utilizando ali a lógica para uma tarefa de background. Então, a partir daí, é o mesmo processo. Então, o que é importante você entender? A questão como que funciona a Trigger, tá? Que ela tem os eventos, ou seja, quando insere, quando deleta e quando edita, e aí você pode fazer isso, tá? Eu criei um exemplo aqui na prática para exemplificar esse processo. Então, criei aqui uma tabela transações, tá? E eu criei, eu criei 2 gatilhos, tá? Esses gatilhos aqui, ó, eu criei esse gatilho, deixa eu criar aqui de volta. Basicamente aqui, ó, o que eu fiz é porque ele não está mostrando quais são os tipos de gatilho utilizado. Mas basicamente o que eu fiz? Coloquei o nome, especifiquei live, tá? Ó, live, marquei todos esses aqui e deixei sem filtro customizado. Ou seja, qualquer evento que acontecer no meu banco de dados, né, que são esses 4 aí que ele permite inserção, atualização, deleção ou limpeza da tabela, né, quando eu zero a tabela, ele vai acionar esse gatilho, tá? Então, basicamente, essa trigger, all triggers aqui, ó, todas triggers sem filtro, ou seja, é isso que está acontecendo. O que vai acontecer aqui na prática? Eu vou clicar aqui e aí eu tenho a lógica, né? Como eu falei, ele cria esses campos de input, que são padrões, e aí eu criei uma função que basicamente ela envia uma solicitação para o webhook site, tá? É só com os dados aí que foram alterados para você ver aqui na prática, tá? Então, o que eu tenho nessa função? Eu estou basicamente enviando uma chamada API, tá? Então, pega aqui o cabeçalho, monto do jeito que eu quero, aqui, ó. Eu quero que monte old, new, action, e eu coloquei mais um campo aqui de informações customizadas que às vezes eu quero enviar. Eu posso enviar essas informações customizadas, tá? E daí, com isso, eu estou mandando para o endereço esses dados só para exemplificar. Mas, por exemplo, você pode fazer para enriquecer dados, ou seja, depois que ele salva no banco de dados, você pode calcular, você pode chamar uma API para atualizar os dados, como eu falei, para enriquecimento, fazer cálculo. Então, depende do que você precisa, mas esse exemplo aqui já vai clarear para você o que pode ser feito. Então, uma vez criado, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Ele vai fazer esse processo. Então, vou voltar lá no banco de dados. Cadê aqui, ó? Transações. E aí, vou inserir um novo registro aqui já nesse, produto de... 827. E aí, eu vou selecionar o status que esse campo é tipo enum. Vou colocar aguardando pagamento. E vou salvar. Vou lá no webhook site, já acabou de chegar aqui esse evento, ó. Ele chegou da forma que eu montei ele. Então, eu montei esse objeto aqui, ó, old, ou seja, o dado anterior não tinha nada, porque é uma inserção. O que foi inserido, ó? Foi inserido o valor de 827, o campo status aguardando pagamento e o produto D. E a data ele pegou automaticamente. A action é do tipo insert, ou seja, foi uma inserção, data source live, e eu não mandei, né, particularmente não mandei nenhum parâmetro customizado. Então, basicamente, é isso que você faz. Você pode pegar esses dados. Agora, eu vou alterar aqui, ó, vou alterar o preço dele. Vou colocar 999. Ó, alteração, volto lá. Olha, já chegou aqui. Na hora que aconteceu, ele já executou o gatilho. Agora sim, eu tenho aqui, ó, o valor antigo, 827, o valor novo, 999. Então, eu posso fazer essa lógica, essa comparação para pegar esses dados. Ah, se o valor for diferente, eu posso executar uma lógica específica aqui, ó. No caso aqui também mudou a action. Então, ele me trouxe todo
esse recurso. E aí, para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar um exemplo criando um parâmetro customizado na Trigger, tá? Então, um outro recurso que eu fiz aqui é a questão de compra aprovada, tá? E aí, ele não tá mostrando aqui até não... Ó. Basicamente, o que eu fiz aqui, ó? Compra aprovada, coloquei o Data Source Live, Insert e Update, só marquei esses dois. E aí eu coloquei aqui, ó, somente quando o novo dado, o campo status, for igual a aprovada. Ou seja, ele só vai acionar quando o campo status for igual a aprovada. Então, eu tenho dois gatilhos para a mesma tabela, tá? Então, é isso que está fazendo. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse compra aprovada. E aí, a mesma coisa, eu só estou enviando, só que aqui no caso eu estou enviando aqui a mensagem compra aprovada. Estou enviando um campo customizado, né, que eu criei aqui na lógica. Então, agora eu vou ali no banco de dados. E vou inserir um dado, ó, produto E 876, e aqui, ó, eu vou colocar aprovada. Vou vir aqui, deixa eu ver se eu salvei. Ó. Salvei, ó, ele já vai chegar aqui os dois eventos. Por que aqui chegou dois eventos? Porque eu tenho dois gatilhos e os dois gatilhos atendem as condições. Um é para qualquer situação, ou seja, qualquer movimentação, né, que é todas as triggers, e aquele customizado somente para compra aprovada. Então, primeiro ele chegou aqui, ó, de inserção, mostrando o novo dado, né, que eu inseri, e aqui depois ele mostrou o quê? A inserção, a outra trigger, e aí eu coloquei a mensagem aqui, ó, compra aprovada. Ou seja, essa segunda trigger só acionou porque no campo status está marcado aprovada. Se eu vim aqui, ó, do mesmo jeito, vou marcar esse cara aqui como aprovada, volto aqui, ó, já chegou. Então, chega quase que imediato o evento aqui, ó. Então, aqui a primeira update, né, que é o geral, e aquela trigger customizada que tem um filtro de compra aprovada. Então, como eu mudei status para compra aprovada, o novo status é compra aprovada, aí ele acionou o gatilho. Então, basicamente, é assim que funciona os gatilhos de banco de dados, e espero que você tenha entendido ali o poder que isso pode dar na tua lógica, principalmente na performance, né? Como eu falei anteriormente, você tinha que ficar buscando os dados, dependendo da situação, de tempo em tempo para ver se mudou. Agora não. Se mudou, você pode colocar independente do evento e você pode acionar um gatilho somente quando o campo vier preenchido com tal valor. Por exemplo, eu quero pegar os clientes com maior ticket. E aí lá eu tenho o formulário, o cliente preenche lá o quanto que ele tem de orçamento. Por exemplo, eu quero pegar somente onde o orçamento é maior que 50 mil. Ou seja, só vou ter um gatilho para acionar esse cliente. Mandar mensagem no WhatsApp, mandar e-mail, ou seja, eu posso fazer um processo muito mais estruturado. Então, por isso que era um recurso que eu estava esperando muito, né? A comunidade também. E isso é o pré-requisito por Realtime funcionar muito em breve. E aí, também, quando tiver o Realtime, eu vou gravar um vídeo explicando todo o processo para você ver que o quanto de melhoria, o quanto que as coisas têm evoluído no mundo aí do no-code, principalmente aí falando dos anos, tá ok? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.